Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui no nosso momento de oração. Já estivemos aqui no momento de joelhos, buscando ao Senhor. E agora eu quero convidar os irmãos para nós meditarmos no texto sagrado. Livro do Gênesis, capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. O texto que acabamos de ler começa com uma expressão depois dessas coisas. E para a gente poder entender a forma como Deus age aqui com relação a Abraão, é preciso a gente entender o contexto dos acontecimentos anteriores, para que a gente compreenda porque Deus se pronunciou com seu servo desta forma. E nós temos um Abraão que no capítulo 12 inicia a sua caminhada pela fé. A fé lhe coloca em movimento. A palavra de Deus, a orientação de Deus lhe coloca em movimento. Ele começa a sua caminhada pela fé. E à medida que vamos lendo o desenrolar de sua história até o capítulo 15, nós vamos ver que alguns acontecimentos não tanto agradáveis e até difíceis e traumáticos vão se apresentando na história deste homem. E a primeira experiência que ele tem é a realidade da escassez, da fome, da privação daquilo que é básico, daquilo que é essencial. Então ele vive esta experiência, e é exatamente por conta desta experiência que ele parte para viver a segunda experiência difícil da sua fé, que é a sua descida para o Egito, onde ele quase perda familiar. Só não acontece uma grande perda na sua vida familiar por conta da intervenção divina, da ação de Deus em proteger naquele lugar. E aí a gente e os registros dos acontecimentos, claro que não é só isso que acontece na vida de Abraão, mas pelo menos as escrituras registram estes fatos, esses acontecimentos na sua caminhada de fé. E a segunda experiência de Abraão, também descrita agora no capítulo 13, é a experiência de conflitos dentro da sua relação familiar, onde os pastores do seu sobrinho Ló com seus pastores têm uma contenda por conta da incapacidade do lugar atender às necessidades de seus rebanhos. E por conta dessa desavença, dessa situação, ele vive a experiência da separação de seu sobrinho Ló, que tem que deixar a convivência desde o momento em que ele saiu para peregrinar, e agora ele se separa do seu sobrinho, que vai levar a mais uma experiência difícil em sua história, porque Ló vai habitar, armar as suas tendas até as portas de Sodoma, e com o passar do tempo ele passa a ser um habitante daquela cidade, e por ocasião de uma guerra, por ocasião de um conflito, aquelas cidades são subjugadas e Ló é levado cativo. Nessa ocasião, Abraão entra em guerra com nações poderosas e bem preparadas para livrar o seu sobrinho Ló da sua escravidão. E nesse instante ele parte para a guerra com alguns de seus homens e alguns aliados, e Deus lhe dá uma grande vitória, um grande livramento. Contudo, ajuntando toda essa experiência, toda essa trajetória de acontecimentos difíceis, nós chegamos no capítulo 15
E a palavra vai dizer depois dessas coisas. Depois dessas experiências difíceis, dessas lutas e aflições, o estado de alma de Abraão só Deus conhece. Sendo pai de família, o líder dentro da sua tribo, daqueles que eram os homens que lhe seguiam, ele tinha que manter uma certa postura de confiança para não abalar o coração de ninguém. Mas Deus, que conhece a alma humana como ninguém, sabia como estava o coração de seu servo nesta ocasião. E a palavra diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, dizendo. A palavra de Deus veio no momento certo, no momento apropriado, no momento necessário para a vida do seu servo, que estava tomado por um sentimento de medo. Como a gente deduz que ele tinha um sentimento de medo? Pela forma como Deus fala com ele. Deus disse a Abraão: Abraão, não temas, não temas. Ainda que as pessoas não notassem, não pensassem que após uma grande vitória daquela, o medo se instalara no seu coração, sabia muito bem o que se passava dentro da sua alma, seus conflitos, seus pensamentos, as maquinações do seu coração. Então, duas coisas para Abraão. Primeiro é o seu medo com relação ao presente, ao momento que ele está vivendo. Segundo é a sua incerteza com relação ao futuro. Aquela sensação de que parece que as projeções para o futuro não são muito boas. Tanto é que Deus diz assim: o teu galardão será muito grande, dando a ele uma perspectiva de futuro, uma palavra que está relacionada à sua perspectiva futura. Porque quando Deus lhe dirige esta palavra, ele logo abre o coração para Deus e deixa transparecer de fato o que se passava dentro dele. Então Deus chega para Abraão para falar exatamente daquilo que ele necessita. Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Dentro das ferramentas, dos instrumentos de combate, o escudo é a arma de defesa. E o que Deus está declarando para Abraão é muito significativo nesse momento. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua defesa, eu sou a tua proteção. É a sensação que todo ser humano busca. Uma das necessidades essenciais do ser humano, a necessidade de segurança. E aqui Deus se manifesta como aquele que é o escudo. Eu sou a tua proteção. Ele que se coloca na tua frente para te defender, para guardar a tua alma. Então Deus aqui se revela como aquele que é a proteção de Abraão, o escudo seguro para a vida dele. Neste momento, eu sou o teu escudo, aquela arma que se coloca na frente para suportar. Deus está garantindo a Abraão que nessa hora de conflitos, de que ele tenha provocado inimigos tão violentos, Deus declara para ele o seu compromisso de defesa como sua proteção. E Deus diz: o teu galardão será muito grande. Os pensamentos de Abraão com relação à sua vida futura é um pouco estarrecedor mediante a noção que temos de Abraão ser o homem da fé, o nosso pai da fé. Porque ele começa a pensar a respeito de um futuro que ele não vê concretizada a promessa de Deus, pelo menos por esse instante. Ele diz que o seu herdeiro será o Damasceno Eliezer. Então Deus está chegando para cuidar de Abraão no momento certo, na hora certa. Deus se manifesta na hora certa. E se ele chegou até aqui, atravessando todas as dificuldades pelas quais ele passou, todos os conflitos, e está de pé aqui, mesmo abalado, mesmo num momento como este, a carta aos Romanos nos diz a razão disso.
Romanos capítulo 4, versículo 20 nos diz: Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A sua ação de glorificar a Deus, ou de contemplar a majestade, a soberania, a grandeza de Deus, porque à medida que nós glorificamos a Deus, nós contemplamos quem Ele é, sua soberania, seu poder, seu amor, sua graça, seu interesse por nós. É essa necessidade que a gente tem de glorificar a Deus, de contemplar sua majestade, seu poder e sua glória. E à medida que a gente glorifica a Deus, a nossa confiança cresce, a nossa fé se torna mais robusta, a nossa esperança, ela se torna cada vez mais renovada, à medida que nós glorificamos a Deus. Quantos de nós, às vezes, no momento que estamos vivendo, apavorados por tantas coisas, deixando de glorificar a Deus, de parar para pensar sobre como o nosso Deus é grande, como Ele é exaltado, como Ele é soberano, como Ele não está estremecendo no seu trono diante de qualquer ameaça. Ele não está como os poderosos deste mundo, como os estadistas deste mundo, apavorado diante das situações. O trono de Deus está firmado para sempre. E se você quiser ser fortificado na fé diante das circunstâncias adversas, aprenda a glorificar a Deus. Aprenda a contemplar a majestade de Deus em meio às situações adversas e difíceis pelas quais nós passamos. Porque caminhar pela fé, ou iniciar a caminhada movido pela fé, não significa que nós estaremos isentos de dificuldades, de problemas, de situações adversas. Estar com a vida movida pela fé não significa que estaremos imunes às situações difíceis que essa vida nos apresenta. Significa que nós não deixaremos o medo nos paralisar, não deixaremos que o medo nos neutralize, para que a gente continue se movendo num ato de fé perante o Senhor, diante de todas as circunstâncias adversas que a vida pode nos apresentar. Enquanto Abraão manifesta a sua alma, quando Deus lhe fala das recompensas da caminhada da fé, quando Deus lhe fala a respeito da recompensa de caminhar com Ele, ele fala para Deus assim: Senhor, o que me darás se continuo sem filho? Eu já fiz o meu testamento e já coloquei nele o Damasceno Eliezer para ser herdeiro de tudo quanto eu tenho. Quando a pessoa está tomando essas providências, porque está assim de incerteza quanto ao futuro. E mesmo que ele tivesse tomado todas essas providências, ele tinha que rever tudo isso. Ele tinha que refazer o seu testamento, porque o seu herdeiro ainda nem tinha chegado. Porque aquele que o Senhor Deus havia prometido ainda não tinha esses planos, que era um plano de tristeza, de desesperança, tinha que ser refeito nesse momento, porque a palavra do Senhor estava chegando para Abraão. E Deus reprova aquela atitude dele, Deus reprova aquele estado de autocomiseração de Abraão. Deus disse para Abraão: ao que lhe veio a palavra, este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Deus aqui jamais alimenta esse estado de autocomiseração de Abraão, mas lhe dá uma palavra de esperança, uma palavra de confiança. Olha, as coisas que eu tenho para ti ainda está para acontecer, as coisas que eu prometi a ti ainda estão para acontecer, e elas vão acontecer no tempo próprio, no momento certo. Quanto a isso, o texto nos mostra que ele está dentro da sua tenda, e o versículo 5 diz assim: então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Abraão está num lugar de limitação, um lugar em que ele se encontra com a sua percepção totalmente limitada. Isso no sentido literal, porque está dentro de uma tenda.
Mas a maior prisão que Abraão vive, a maior limitação, não é aquele espaço em que ele se encontra, é exatamente as prisões circunstanciais da alma. São as prisões que estão para além de qualquer limitação de ir e vir, como nós estamos vivendo agora. É quando as prisões emocionais limitam a nossa expansão espiritual, limita muitas vezes a nossa percepção a respeito dos planos de Deus. E mais do que uma limitação de espaço, Abraão sofre uma limitação de percepção, de visão. E quanto a isso, literalmente Deus o arranca para fora da tenda, né? Para que ele olhe para o céu e conte as estrelas, e Deus lhe reafirma as promessas, o compromisso, né? Talvez você não possa sair de dentro da sua casa, né? Por conta de estar vivendo esse momento de restrições. Mas talvez a maior limitação que você vive não seja essa, seja um condicionamento mental, um condicionamento psicológico, por conta de alguma situação, por conta de algum medo, de algum pavor, de alguma incerteza. Tudo isso estava dentro de Abraão. Então Deus não arranca Abraão da tenda simplesmente, Deus arranca Abraão dessa prisão, dessa clausura emocional na qual ele está. E algumas vezes na vida a gente não consegue sair por conta própria, a gente não consegue se desprender de certas situações que nos sufocam, que nos estrangula a alma. Como o salmista no Salmo 142 expressa a sua angústia, a sua experiência de sofrimento, e ele diz como se a sua alma estivesse cercada por feras, né? Como sua vida estivesse sob uma pressão insuportável. E no último versículo ele ora e diz: Deus, liberta a minha alma, para que eu te cante louvores, tira a minha alma da prisão, porque Davi reconhece nesse momento que a sua alma está dentro de um cativeiro, e esse cativeiro só Deus tem a capacidade de arrancá-lo de lá. Se você esse condicionamento psicológico por conta de alguma situação difícil, além daquilo que nós já estamos vivendo, além dessa situação abrangente que alcança a todos, cada um tem a sua experiência de lutas e dificuldades que só se somaram a esse momento. Há um somativo na vida de muitas pessoas, de situações adversas, né? E talvez, né, esse somativo tenha lhe trazido esse sentimento de aprisionamento da sua alma. E eu quero dizer para você nesse dia que Deus tem o poder de arrancar você de dentro desta prisão, para que você possa cantar alegremente ao Senhor, cantar de forma confiante e saber que Ele está cuidando de tudo, assim como cuidou de Abraão. A palavra veio a Abraão. Se você estiver aflito e necessitado, Deus usará todos os meios para que a sua palavra de esperança e de confiança chegue para o seu coração. Nós temos limitações, Deus não tem limitações. Deus não está enclausurado, Deus não está preso, Deus transita com liberdade. A palavra diz que Ele tem o seu caminhar sobre a tormenta, sobre as muitas águas. E nessa tormenta, Deus caminha sobre a tormenta. Ele caminhou por sobre a tempestade, sobre as águas intempestuosas, para ir na direção dos discípulos. Deus tem o seu caminho na tormenta. Deus transita com toda a liberdade. E Ele vai chegar a você com a palavra de cura, de esperança, com a palavra de consolação, porque Ele é o Deus que está cuidando de você, assim como cuidou de Abraão. Seja fortificado na fé, louvando e exaltando o nome do Senhor.
Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti, toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a tua chuva, em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus, Jesus. Ore comigo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais este encontro. Que o Senhor abençoe a todos que estão, Senhor, participando ao vivo conosco. A todos, Senhor Deus querido, que estão em oração, em clamor. Só estou somando com os muitos filhos e filhas de Deus que estão clamando ao Senhor nesses dias, pela visitação do Senhor, pelas manifestações das tuas misericórdias. Lá com paz, com graça, com intervenção da tua mão preciosa, Senhor. Que o teu amor seja derramado nos corações de forma abundante. Porque tua palavra diz que o perfeito amor lança fora o medo. Assim seja, Senhor, a nossa experiência de vida contigo. Um derramado teu amor em nossos corações. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus amados, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor. À noite nós estaremos aqui ministrando uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Convide os irmãos da congregação para participar e nós estaremos aqui transmitindo pelo Facebook, pelo Instagram, mais uma vez o nosso momento de reflexão. Deus abençoe a todos, nós agradecemos a participação dos irmãos, em nome de Jesus, amém. Até mais, irmãos. Eita.